Imagine só, sob um dos hotéis mais luxuosos do Império Russo, esconde-se um segredo tão perturbador que foi meticulosamente apagado de todos os registros históricos. O que você faria se soubesse que debaixo dos pisos de mármore e dos lustres dourados do lendário Hotel Metropol, existe algo capaz de abalar tudo o que você acredita conhecer sobre nossa história? Em 1900, quando os ventos gelados dos Urais cortavam como lâmina, uma equipe de operários contratados para instalar novas tubulações nos porões do hotel em construção fez uma descoberta que jamais deveria vir à tona. O que começou como um dia comum de trabalho, reforçando os alicerces daquela joia arquitetônica, transformou-se em um pesadelo tão assustador que as autoridades se apressaram em silenciar. Mas vestígios dessa verdade ainda podem ser encontrados, se você souber onde procurar. Esta não é uma história para os de coração fraco. Se você acredita que algumas verdades são melhores deixadas enterradas sob o peso do tempo, talvez deva parar de ler agora mesmo. Mas se você é daqueles que acreditam que a verdade deve ser revelada, não importa quão terrível ela seja, então continue. Nos arquivos da Chancelaria Provincial de Ekaterimburgo, dentro de um processo marcado apenas como caso 271, está preservado um relatório do engenheiro-chefe Nikolai Petrovich Demidov, datado de 17 de novembro de 1900. A maior parte do documento trata de detalhes técnicos da obra, custos de materiais e mão de obra. Mas, na página 43, um parágrafo rompe com a linguagem burocrática e seca do resto do texto, sobre o incidente na ala norte do porão, após o desabamento de uma parede que separava a área de construção do antigo alicerce. A equipe de Ivan Stepanovich descobriu uma cavidade não registrada em nenhum dos projetos. Após uma inspeção preliminar, o espaço assemelhasse a um poço de estrutura atípica que se estende bem abaixo do lençol freático. Os trabalhos neste setor foram suspensos até novas ordens. Solicito o envio de um especialista em hidrologia e de um representante da polícia para lavrar um relato oficial. O que o engenheiro Demidov viu naquele poço de formato estranho? Por que a presença da polícia se fez necessária? E por que após esse relatório não há mais nenhuma menção a essa descoberta nos documentos oficiais? A resposta só começou a surgir décadas depois, em 1967, quando, durante uma reforma no Hotel Ural antigo Metropol, operários romperam acidentalmente uma parede selada no porão. Segundo testemunhos não oficiais da época, o que encontraram lá foi tão chocante que as autoridades imediatamente classificaram o local como sigiloso e chamaram agentes do KGB. Um dos eletricistas envolvidos, Georgi Vassilievich Kornev, anos depois concordou em dar um depoimento, mas apenas sob a condição de que seu nome fosse alterado e a gravação só fosse divulgada após sua morte. Eis um trecho de sua fala. Registrada em 2000, estávamos instalando uma nova fiação no porão quando Sasha, um rapaz da equipe, perfurou sem querer uma parede de tijolos. No começo nada de mas só um vazio atrás da parede. Pensamos que fosse um antigo dutos de ventilação. Mas quando iluminamos com a lanterna, meu Deus, até hoje sinto arrepios. Não era um poço comum. Poço serve para tirar água, entende? Aquilo era outra coisa. Imagine uma chave circular, descendo tão fundo que a luz da lanterna não alcançava o fundo. Mas o pior não era isso. Nas paredes, uma escada em espiral esculpida na pedra. E nos degraus, símbolos. Não letras russas nem números, mas marcas distorcidas como as que se veem em igrejas, só que erradas, retorcidas. E o cheiro. Nunca esquecerei aquele cheiro de cripta antiga misturado a algo químico, metálico. Nos proibiram terminantemente de falar sobre o que vimos. No dia seguinte, homens de terno chegaram e nos interrogam um por um. Depois isolaram a área, nos transferiram para outros setores. Uma semana depois, quando voltamos ao porão, já havia uma parede de concreto no lugar, mais grossa que a original. Nunca mais tocamos no assunto nem entre nós. Curiosamente, Kornev faleceu 3 meses após esse depoimento, vítima de um derrame. Coincidência? Talvez. Mas o mesmo acidente ocorreu com outros 2 membros daquela equipe no mesmo ano. O próximo indício surgiu em 2000, quando o historiador Andrei Kameniel, digitalizando arquivos do antigo NKVD de Sverdlovsk, encontrou um documento estranho, datado de 8 de dezembro de 1937, o relato do interrogatório de Vasily Ignatievich Kemelin,
ex-gerente do Hotel Metropol entre 1910 e 1917. Preso sob a acusação padrão de atividades contra-revolucionárias, Quemelin foi pressionado sobre reuniões secretas nos porões e um objeto especial ali escondido. Trecho do interrogatório. Fale sobre as reuniões clandestinas nos porões do hotel. Já disse que não sei de nenhuma reunião. O porão era usado apenas para armazenamento e a caldeira. Você mente. Temos provas de que entre 1912 e 1916, a ala norte abrigava encontros regulares da Sociedade Estrela Ascendente. Quem fazia parte dela? Eu só cumpria ordens do Sr. Rebushinski. Ele era o principal investidor. Se ele e seus convidados desciam ao porão, não era da minha conta perguntar o que sabe sobre os experimentos realizados no local conhecido como o Poço. Juro por Deus, nunca desci lá. Era terminantemente proibido sequer me aproximar. Só sei que uma vez por mês chegavam pessoas, algumas de Petersburgo, outras até do exterior. Passavam a noite, às vezes 2 dias, e iam embora. Uma vez ouvi gritos, mas juro que não faço ideia do que faziam. Descreva a estrutura do poço. Para que serviam as plataformas circulares em diferentes níveis? Não sei. Nunca vi essas plataformas. Só ouvi os empregados sussurrarem que o poço era mais fundo que as minas locais e que no fundo havia uma sala. O senhor Rebushinski a chamava de Salão do Despertar, mas o que isso significava não tenho a menor ideia. O interrogatório continuou por horas, mas Quemelin não revelou mais nada. Segundo os registros, foi condenado à morte e executado em 23 de dezembro de 1937. O tal Pavel Pavlovich Rebushinski, mencionado no processo, era um poderoso industrial e banqueiro moscovita, um dos homens mais ricos da Rússia pré-revolucionária. A versão oficial diz que ele emigrou após a Revolução e morreu em Paris, em 1924. No entanto, há quem duvide. Fontes confiáveis revelam que Rebushinski não era apenas um magnata da indústria, mas também uma figura profundamente envolvida nos círculos ocultistas da elite russa da época. Seu fascínio pela teosofia e pelo espiritismo, tendências que floresciam entre os poderosos do império, ia muito além de mera curiosidade intelectual. Mais intrigante, porém, são as cartas pessoais do industrial, preservadas nos arquivos do Estado russo e endereçadas a um enigmático professor Werner von Heidegger, de Viena. Nessas missivas, datadas de 1912, Rebushinski descreve com entusiasmo um projeto neural e uma oportunidade única de romper o véu entre os mundos. Em uma das cartas, escrita em março daquele ano, ele confessa ao professor: caro colega, tenho a satisfação de informar que os trabalhos preparatórios no objeto foram concluídos. A solução arquitetônica por você proposta revelou-se excepcionalmente eficaz. O ressonância é alcançado mesmo com mínima alimentação energética. Os testes preliminares superaram até as expectativas mais ousadas. Agora compreendo por que os antigos escolhiam essas proporções geométricas para seus templos. Contudo, devemos registrar certas dificuldades com o pessoal local. 2 operários que por acaso testemunharam o último experimento apresentaram sinais de grave distúrbio mental. Um ainda não consegue falar, apenas murmura palavras em uma língua desconhecida. O outro tirou a própria vida deixando uma nota. Com a frase repetida, eles olham de dentro. Redobramos as medidas de segurança. Agora, apenas membros confiáveis da Irmandade têm acesso ao local. Aguardo, assim como o Conde T, até 15 de abril. A preparação para o ritual principal avança conforme o planejado. Se tivermos sucesso, nossos nomes não serão escritos na história com tinta, mas com o próprio sangue da criação. Quem era esse misterioso professor von Heidegger? Nenhum registro acadêmico vienense da época menciona seu nome. No entanto, em 1928, seu rastro ressurge em publicações ocultistas europeias como autor de um tratado intitulado Geometria dos Espaços Ultraterrenos e Métodos para Alcancá-los, impresso em tiragem tão restrita que nenhum exemplar sobreviveu. Ainda assim, o catálogo da Biblioteca do Vaticano lista a obra na seção Librorum Prohibitorum, os livros proibidos. Coincidência? Ou uma pista de que aquelas pesquisas tocavam em algo tão perigoso que até a Igreja preferiu apagá-las da memória? Esses fragmentos dispersos poderiam ter se perdido para sempre como mera curiosidade histórica, não fosse um incidente ocorrido em 2000, durante a reforma do Hotel Ural, antigo Metropol. Segundo o relatório oficial, um desabamento no porão
Vitimou 2 operários e um engenheiro, atribuído a defeitos ocultos na alvenaria e umidade excessiva. Mas o testemunho de Igor Lebedel, motorista da ambulância, chamado ao local, pinta um quadro muito mais sinistro. Fomos acionados por volta das 3 horas da madrugada, um horário estranho para obras. Ao chegarmos, havia caos, evacuação, polícia, homens de terno que claramente não eram operários. A princípio nos barraram, dizendo que era tarde demais, que todos já estavam mortos. Mas depois nos deixaram levar os corpos. O que vi lá embaixo, não. Era um desabamento comum. A parede não ruíra para dentro. Ela parecia ter sido virada do avesso, como se algo a tivesse sugado de dentro para fora. Em 15 anos de SAMU, vi muitos acidentes, mas aquilo desafiava a física. E os corpos, sem ferimentos visíveis, mas com expressões de terror tão profundas que ainda me assombram. O engenheiro, um homem mais velho, apertava na mão um objeto estranho, uma moeda ou medalhão antigo. Um daqueles homens de terno arrancou-o de seus dedos antes mesmo que o colocássemos na bolsa. Fomos obrigados a assinar termos de confidencialidade com a desculpa de segurança nacional. Mas que segredos um porão abandonado poderia guardar? Uma semana depois, o local foi completamente reformado. Os porões foram reforçados com concreto, alguns simplesmente selados. Oficialmente era uma medida estrutural, mas engenheiros que trabalharam no local comentavam, em off, que aquelas obras não faziam sentido técnico. Mais perturbador ainda, nos 12 meses seguintes, 5 pessoas ligadas à reforma morreram em circunstâncias suspeitas. 2 em acidentes de carro, uma de ataque cardíaco e 2 por suicídio, incluindo o próprio Lebedel, que, segundo laudos, teria se jogado da janela de seu apartamento bêbado. Exceto que, como atestam colegas, ele mal bebia, devido a problemas no fígado. O que realmente estava enterrado nos porões do Metropol? Que poço era aquele? Capaz de atrair a atenção dos homens mais ricos da Rússia Imperial e de inspirar um terror tão visceral em quem ousava se aproximar? As respostas poderiam ter sido soterradas sob camadas de concreto e sigilo, não fosse uma descoberta casual em 2000 durante a triagem de arquivos do Museu Regional de História de Sverdlovsk. Entre documentos considerados sem valor, a funcionária Helena Sokolova encontrou um álbum de fotografias dos anos de 1900 a 1912, com o brasão da família Demidov. Estampado na capa, os mesmíssimos magnatas da metalurgia que dominavam o Ural. A maioria das imagens retratava cenas banais da época, retratos da família vistas de suas propriedades. Mas nas últimas páginas, algo diferente. Fotos de um espaço subterrâneo, uma câmara circular com abóbadas altas e no centro, uma estrutura que lembrava um poço ou eixo vertical. Em uma das imagens, um grupo de homens de fraque observava o interior daquela abertura, suas faces ocultas pela perspectiva. No verso, uma anotação a lápis. Teste do aparelho Der Steinbach. Profundidade de resposta, 73 Sacheni 155 metros. Presentes, KNG Ersk Professor Federa Graftia. A assinatura, ilegível, terminava em Midov, mas a foto final era a mais perturbadora. Um close do poço, um túnel perfeito, espiralando para baixo em profundezas que a lente não conseguia capturar. Nas bordas, símbolos gravados, algo entre runas e letras gregas, mas que não correspondiam a nenhum alfabeto conhecido. No verso, uma única frase, escrita à pressa. Eles responderam: Deus, tenha piedade de nós. E então, quando Helena Sokolova relatou sua descoberta à direção do museu, o álbum foi imediatamente confiscado por agentes do FSB para análise especializada e nunca mais voltou. Um mês depois, apesar de seus 20 anos de serviço impecável, Sokolova foi demitida sob o pretexto de reestruturação de pessoal. O que aconteceu com ela após isso? Oficialmente nada além de rumores. Colegas afirmam que ela se mudou para Tilmen para ficar com parentes. Tentativas de contatá-la para esta investigação foram em vão. O endereço registrado não corresponde a ninguém, e seu número de telefone está desativado. Mas antes de desaparecer do radar, Sokolova compartilhou detalhes cruciais com sua amiga íntima, Irina Makova, também funcionária do museu. E foi através de Makova que emergiu um fragmento ainda mais sinistro dessa história. Segundo ela, Sokolova havia tirado fotos das páginas do álbum com seu celular, incluindo aquela última imagem do poço. Ela me mostrou as fotos naquela noite, enquanto tomávamos chá.
Em sua cozinha lembra Makova, a voz ainda trêmula. Estava eufórica falando em uma descoberta histórica. Mas então ela aumentou o zoom numa das fotos e tudo mudou. No fundo do poço, onde a espiral da escada se perdia nas trevas, algo ou alguém olhava para cima. Uma figura quase humana, mas distorcida, olhos desproporcionais, mandíbula deslocada, como se o rosto tivesse sido esticado por forças invisíveis. Ele sabia que estávamos olhando, insiste Makova. Não era uma foto antiga. Era como se aquela coisa estivesse vendo a gente, agora, através da tela. Como se o tempo não existisse ali dentro. Sokolov enviou as imagens para Makova por e-mail. No dia seguinte, os arquivos estavam corrompidos. Quando os agentes do FSB chegaram para confiscar o álbum, Sokolova tentou mostrar as fotos em seu celular, mas elas haviam sumido da galeria, apesar de ela jurar não tê-las apagado. Depois disso, Lena mudou, confessa. Makova dizia que ouvia passos à noite, que sentia alguém respirando do lado de fora de seu quarto. Uma vez acordou gritando que eles estavam na sala. Achamos que era paranoia, até ela sumir. A última conversa entre elas foi por telefone. Sokolova sussurrou algo incompreensível. Eles me encontraram pela foto. A ligação caiu. Desde então, silêncio. A história do poço poderia ter morrido ali, enterrada nos arquivos obscuros da história uraliana. Mas em 2015, algo respondeu. Em março daquele ano, uma conta anônima criou um grupo nas redes sociais, chamado Irmandade do Poço. A descrição era enigma puro, para aqueles que ouvem o chamado das profundezas. Nós nos lembramos. Nós nos preparamos. A espiral se desenrola. O grupo era fechado, com apenas 17 membros. As publicações, quando existiam, consistiam em símbolos idênticos aos gravados nas paredes do poço e trechos de textos ocultistas esquecidos. Até que em 21 de dezembro, dia do solstício de inverno, apareceu uma imagem, o Hotel Metropol com a legenda: os portais estão prontos para se abrir novamente. 2020, o ano do reencontro. 3 dias depois, o grupo foi excluído sem explicação. Os perfis dos membros, apagados ou revelados como falsos. Mas os que ousaram investigar pagaram um preço. O jornalista independente Maxim Klimol, conhecido por seu blog sobre mistérios históricos, foi um deles. Em seu último post, escrito às pressas, ele descreveu pesadelos recorrentes, arquivos se abrindo sozinhos em seu computador e, finalmente, o aparecimento de um objeto em sua mesa, uma moeda antiga, ou medalhão, com uma espiral gravada. Alguém ou algo está aqui. Não vou continuar esta investigação, escreveu. Algumas verdades devem permanecer enterradas. O blog nunca mais foi atualizado. Oficialmente, Klimol se mudou para o Cazaquistão em abril de 2016. Amigos garantem, ele nunca mencionou tal plano. E então veio 2020. O antigo Hotel Metropol, agora conhecido como Hotel Ural, foi marcado para reforma total devido ao seu estado deplorável. O projeto previa o selamento completo dos porões com uma laje de concreto, eliminando qualquer vestígio do passado. As obras começaram em março, mas a pandemia as interrompeu. Quando os operários retornaram em junho, encontraram algo impossível: o concreto recém-lançado havia rachado em um círculo perfeito, formando uma cratera de 2 metros de diâmetro. No centro, um poço idêntico ao das fotos de 1908, descia nas entranhas da terra. Um engenheiro que inspecionou o local e pediu anonimato descreveu o ocorrido com voz rouca. Não era um colapso normal. As bordas eram cortadas com precisão cirúrgica. Baixamos uma câmera com 50 metros de cabo, e o cabo acabou. Nunca vimos o fundo. Pior ainda foram os sons capturados pelo microfone, um zumbido pulsante ritmado como se algo respirasse lá embaixo. Um técnico que ouviu a gravação teve um colapso nervoso e foi levado às pressas para o hospital. No dia seguinte, agentes do Ministério de Emergências sem identificação clara confiscaram todas as gravações e equipamentos. Os operários foram realocados. O poço foi selado novamente, mas desta vez com algo mais do que concreto. A reforma foi cancelada. O prédio abandonado. Hoje o Hotel Ural permanece fechado, cercado por tapumes de metal e avisos de perigo de desabamento. Mas à noite moradores do entorno juram ouvir batidas vindo debaixo da terra. Um ritmo lento, persistente, como se algo estivesse contando os dias. E o pior,
Em 2020, o ano marcado pela Irmandade do Poço, 17 pessoas, mesmo número de membros do grupo, desapareceram na região dos Urais sem deixar rastros. Todas tinham algo em comum, nos dias anteriores ao sumiço. Pesquisaram online por Poço Espiral ou Hotel Metropol 1908. A espiral ainda está se desenrolando. E desta vez ela não vai parar. Hoje, o antigo Hotel Metropol permanece abandonado, cercado por uma cerca de arame farpado com placas de advertência, perigo de desabamento. Mas os moradores locais juram que nas noites sem lua, luzes tremeluzentes ainda dançam entre as janelas quebradas, e que por trás da cerca ecoam sons metálicos como se máquinas invisíveis continuassem operando, décadas após o último hóspede ter saído ou entrado. O que esconde então aquele poço sob as fundações do hotel? Para entender, é preciso retroceder não décadas, mas séculos, até muito antes de o aço dos Demidov forjar o destino dos Urais. No lugar onde o Metropol ergueu suas torres, existiu, desde meados do século XV, a propriedade da dinastia Demidov, uma das mais poderosas famílias de industriais da Rússia. Nos arquivos familiares, hoje guardados às 7 chaves no Arquivo Histórico Estadual Russo, há registros perturbadores. A mansão foi construída sobre as ruínas de um capiche, um santuário pagão anterior até a chegada dos primeiros colonos russos. Em uma carta de 1752, endereçada a um parente, o patriarca da família Prokofiev Demidov, descreve o que seus trabalhadores encontraram ao cavar os alicerces. Estranhas pedras cobertas de inscrições, diferentes de qualquer alfabeto russo ou tártaro. Os Mansi e povo indígena local recuaram em terror ao vê-las. Juraram que o lugar era amaldiçoado por seus xamãs ancestrais, que ali havia uma porta para o mundo inferior, de onde emergem espíritos devoradores. Ignorei suas superstições. Ordenei que prosseguissem com a obra. As pedras, no entanto, guardei para minha coleção de antiguidades. Mas o pior viria depois. Em 1767, um relatório do administrador das fábricas Demidov revela que no porão da mansão foi descoberta uma cavidade não mapeada, um poço em espiral esculpido na rocha com uma escadaria que descia em círculos perfeitos como se desenhada por mãos não humanas. Os operários que ousaram descer relataram um ar gelado, vindo das profundezas, e sons, algo entre murmúrios e batidas rítmicas como se algo estivesse subindo. Um deles, Efim Kuzevniku, emergiu em delírio, repetindo, sem parar, eles sobem pela espiral. Eles vão sair. Eles vão sair. Demidov ordenou que o poço fosse selado com alvenaria. E que ninguém falasse sobre ele. Mas as paredes não segurarão o que não deveria ser contido. Em 1829, já sob domínio de outro ramo da família, a mansão foi palco de um incêndio. Na noite do solstício de inverno, 21 de dezembro. Oficialmente 6 pessoas morreram, incluindo o proprietário Nikolai Demidov. Os corpos foram encontrados no porão, ao redor de uma estrutura circular que lembrava um poço. O laudo médico, no entanto, não mencionava queimaduras ou asfixia. Todos tinham os órgãos internos rasgados como por uma força invisível, os olhos dilatados até quase estourar, os tímpanos rompidos como se tivessem ouvido algo além do limite da sanidade. Após o incidente, a propriedade ficou abandonada por décadas, até que, no final do século XIX, foi comprada por um consórcio de industriais moscovitas liderado por Pavel Rybushinsky. O plano? Construir ali o Hotel Metropol, símbolo de modernidade. Mas ao escavar os alicerces, os operários reencontraram o poço, o mesmo que fora selado um século antes. O que era aquela estrutura? Uma construção de uma civilização esquecida? Uma formação natural distorcida por mãos humanas, ou por algo mais? E o que há? Irmandade da Estrela Ascendente, sociedade secreta que reunia a elite russa do início do século XX, tinha a ver com isso? Uma pista está nos diários de Alexei Nikolaevich Tolstói, o famoso escritor, que, como se descobriu, investigou o caso. Em um caderno de 1927, ele anota detalhes de um encontro com um certo professor K, suposto ex-membro da Irmandade. Segundo o professor, o grupo era uma seita oculta fundada no século XIX por aristocratas, cientistas europeus obcecados por portais dimensionais. Eles acreditavam que certos lugares da Terra, como os Urais, eram pontos fracos entre mundos, e que o poço, sob a mansão Demidov, era uma dessas portas, construída não para a água, mas para algo que vem de baixo.
Eles estabeleceram contato, escreveu Tolstói, citando o professor. Mas o que subiu não eram deuses ou mestres ascensionados. Era algo antigo, algo que via nosso mundo como uma dispensa, e que, uma vez convidado, não iria embora. O último grande ritual da Irmandade ocorreu na noite de 21 de dezembro de 1916, novamente no solstício. Dessa vez, algo deu errado. Muito errado. Os participantes morreram em agonia ou enlouqueceram. Um dos sobreviventes, antes de se suicidar, sussurrou ao professor K. Eles não são sons. São vozes. E elas estão aprendendo a falar. Após a Revolução de 1917, o Metropol foi nacionalizado. O Poço esquecido. Até que, em 1937, a NKVD, a polícia secreta de Stalin, mostrou interesse pelo local. Por quê? A resposta pode estar nos arquivos recém-desclassificados do KGB. Em 1938, o prédio abrigou uma instalação secreta, Objeto 17. Lá, cientistas soviéticos realizavam experimentos com frequências sonoras capazes de alterar a psique humana e, segundo rumores, tentavam comunicar-se através de barreiras dimensionais. Os registros foram lacrados em 1941, no início da Segunda Guerra. Mas uma anotação, escrita à mão nas margens de um relatório, diz: sujeito 5 não deve ser liberado. Ele não é mais humano. Ele ouve coisas. Os documentos ultraconfidenciais, marcados com o carimbo, revelam que o fechamento do objeto 17 foi justificado por efeitos colaterais imprevisíveis que representavam ameaça iminente ao pessoal e à população circundante. Mas o que esses eufemismos burocráticos escondiam? A resposta está nas memórias do físico publicadas em uma edição restrita nos anos 90, quase clandestina, como se o próprio autor temesse as consequências de suas revelações. Em suas páginas, Kolesnikov descreve o que sua equipe descobriu nas profundezas daquele poço, as ondas sonoras de frequências específicas geradas por nosso equipamento não se atenuavam ao atravessar as camadas terrestres como previsto por todos os cálculos. Pelo contrário, elas se amplificavam ricocheteando nas paredes daquela estrutura anômala, como se fôssemos ecoados por algo que não deveria existir. Pior, essas ondas refletidas traziam consigo uma modulação adicional, uma distorção que não podia ser explicada por interferências naturais. Era como se alguém, ou alguma coisa, estivesse respondendo aos nossos sinais. Quando começaram a decifrar essas respostas, os resultados foram tão perturbadores que a liderança do projeto ordenou o término imediato dos experimentos. Kolesnikov se recusa a reproduzir o conteúdo completo dessas mensagens em seus escritos. Mesmo décadas depois, até hoje, me recuso a repetir o que foi dito. Basta dizer que continham informações que nenhum ser humano na Terra poderia conhecer na época e previsões. Previsões que infelizmente se cumpriram nas décadas seguintes. O último experimento, realizado em junho de 1941, uma semana antes do início da Grande Guerra Patriótica, terminou em catástrofe. Ao tentar instalar um ressonador de alta potência para amplificar o sinal, uma onda de força incompreensível irrompeu das profundezas do poço. O equipamento foi destruído. 3 pesquisadores morreram. Na hora, seus corpos encontrados com os mesmos padrões de lesões das vítimas do incidente de 1829. Órgãos internos dilacerados, globos oculares explodidos como se tivessem sido submetidos a uma pressão impossível. Após isso, o objeto 17 foi selado. O acesso ao poço foi obstruído com concreto, armado e lacrado com placas de aço. Parecia o fim. Mas, como sabemos, 1967 e 2000 trouxeram novos incidentes ligados àquela maldita estrutura. E a cada vez seguiam-se mortes inexplicáveis, desaparecimentos e um padrão sinistro, pessoas conectadas, de alguma forma, ao poço. Há indícios de que o interesse por ele nunca cessou. Um relatório da Comissão de Fenômenos Anômalos da Academia de Ciências da URSS, datado de 1983, menciona uma anomalia geoacústica na região dos Urais possivelmente vinculada a estruturas geológicas incomuns. O documento foi classificado e seu conteúdo completo permanece inacessível. Mas mesmo esse fragmento sugere que os soviéticos continuaram estudando o fenômeno, só que sob outros nomes, outros disfarces. Com o colapso da URSS, muitos projetos secretos foram abandonados ou congelados por falta de verbas.
Porém, nos anos 2000, com a ascensão de uma nova administração e a melhora econômica, alguns deles poderiam ter sido reativados. Seria isso que explica a atividade suspeita em torno do antigo Hotel Metropol nos últimos anos? Quem estaria por trás disso? Estruturas oficiais dando continuidade a pesquisas iniciadas na era soviética? Ou uma nova encarnação da Irmandade da Estrela Ascendente determinada a concluir o que seus antepassados começaram há mais de um século? A resposta pode estar ligada a outro fenômeno alarmante. Nos últimos anos, anomalias geoacústicas têm sido registradas em todo o mundo, sons estranhos vindo do subsolo, pulsos eletromagnéticos inexplicáveis, distorções locais no campo magnético. A maioria desses eventos ocorre perto de pontos geográficos específicos. Muitos deles, coincidentemente, locais de antigos sítios culturais ou zonas históricas de atividade paranormal. O professor Thomas Higgins, do MIT, avançou recentemente uma teoria ousada: a existência de uma rede global de ressonadores geoacústicos, estruturas naturais ou artificiais capazes de amplificar e transmitir certos tipos de vibrações energéticas através da crosta terrestre. Em seu artigo, Higgins adverte: se tal rede existir, a ativação de um único nó poderia desencadear uma reação em cadeia em todos os outros. E adivinhem qual região consta em sua lista de possíveis nós? Os Urais. Coincidência? Ou a ciência moderna está finalmente raspando a superfície de um conhecimento que civilizações antigas e sociedades ocultas dominavam há séculos? O fato é que a história do poço sob o Hotel Metropol segue sendo uma das páginas mais sombrias e inquietantes dos Urais. E pelo que tudo indica, essa história ainda não terminou. Ao solicitar um posicionamento oficial sobre o estado atual do prédio e os planos de restauração, recebemos uma resposta vaga e protocolar: o imóvel encontra-se em situação de risco e foi interditado até a realização de perícias técnicas. Todas as atividades no local estão suspensas por motivos de segurança. Mas os moradores locais contam outra versão. À noite, sempre há movimento lá dentro, revela um funcionário de uma loja vizinha, que pediu anonimato. Chegam carros sem placas, ouvem-se geradores ligados, às vezes clarões vêm das janelas do porão. E nos últimos meses, as coisas ficaram piores. Celulares perdem sinal. Aparelhos eletrônicos falham sem motivo. Pessoas relatam dores de cabeça repentinas, zumbidos nos ouvidos, sintomas que desaparecem assim que se afastam do prédio. E então há os desaparecimentos. 16 pessoas, a maioria jovens entre 18 e 30 anos, muitos deles estudantes, sumiram no raio de poucos quarteirões do antigo hotel nos últimos 10 meses. Número 5 vezes maior que a média da cidade. As autoridades descartam qualquer ligação com o prédio abandonado, atribuindo os casos a fugas voluntárias, acidentes ou criminalidade comum. Mas os familiares das vítimas não acreditam nisso. Minha filha desapareceu há 3 meses, conta a mãe de uma das jovens. Ela era aluna de história. Escrevia uma pesquisa sobre a arquitetura industrial dos Urais. Uma semana antes de sumir, me disse que havia encontrado documentos interessantes sobre o Hotel Metropol e que ia até lá só para ver o prédio por fora. Saiu de casa e nunca mais voltou. A polícia diz que a polícia insiste em uma versão que não convence ninguém, que ela provavelmente fugiu com algum jovem, como se uma estudiosa dedicada que vivia mergulhada em livros e pesquisas fosse capaz de abandonar tudo sem uma palavra. Minha filha não tinha namorado. Não tinha nem tempo para isso, afirma com a voz trêmula de quem já esgotou todas as esperanças nas instituições. Ela me contava tudo. Se fosse embora, teria me avisado. E não foi embora. Ela sumiu. Assim como os outros. Todos eles tinham algo em comum: o interesse por aquele lugar amaldiçoado. As autoridades tratam as famílias como alarmistas ou loucos. Mas os padrões são inegáveis. Pelo menos 7 casos documentados ligam os desaparecidos ao Hotel Metropol, seja por pesquisas acadêmicas, como no caso da filha de, seja por curiosidade macabra. Um estudante de arquitetura desapareceu depois de visitar o local para fotografar a fachada decadente. Uma jornalista freelancer que investigava rumores sobre atividades clandestinas no prédio deixou de atender chamadas após marcar um encontro com uma fonte anônima nas proximidades. Um casal de turistas, fascinado por lendas urbanas, postou em redes sociais uma selfie diante da entrada lacrada do hotel, e nunca mais foi visto. Oficialmente não há investigação.
Oficiosamente, algo se move nas sombras. Fontes dentro dos órgãos de segurança, que falam sob condição de anonimato, temendo represálias, confirmam o que as famílias já suspeitavam. Existe uma força-tarefa não divulgada analisando os desaparecimentos. E uma das linhas de inquire, segundo esses informantes, aponta para algo muito além de crimes comuns. Há indícios de que uma organização com características de seita opera na região do antigo hotel, revelou um policial que preferiu não se identificar. Eles se autodenominam algo como Irmandade do Poço. Não é a primeira vez que grupos assim aparecem por aqui, mas esse é diferente. Diferente porque, ao contrário dos excêntricos que brincam de magia negra em porões, esse círculo parece ter resultados. Testemunhas descrevem rituais noturnos com velas, cantos guturais e o que soa como batidas rítmicas vindo de baixo da terra. Pior, 3 dos desaparecidos tinham conexões comprovadas com o grupo. Um deles, um jovem historiador, chegou a enviar uma mensagem inquietante à irmã 2 semanas antes de sumir. Eles falam de um ciclo que se completa em dezembro. Algo sobre uma porta que só abre uma vez a cada século. A mensagem termina com um emoji de caveira. Coincidência? Ou a história está prestes a se repetir de maneira trágica? Porque se há um lugar onde o passado e o presente se fundem em um pesadelo, é o Hotel Metropol. Em 1916, a Irmandade da Estrela Ascendente, uma seita esotérica, que ocupava seus porões, realizou um ritual no solstício de inverno. Os registros da época, fragmentados e censurados, falam de luzes verdes no céu, gritos inumanos, e um incêndio que consumiu parte do prédio na madrugada do dia 22. 16 pessoas desapareceram naquela noite. Oficialmente foi um acidente com gás. Extraoficialmente, os boatos persistiram por gerações. Algo foi aberto naquela data, e nunca mais fechado completamente. Agora, 100 anos depois, as mesmas datas ressurgem. Uma publicação criptográfica, em um fórum obscuro de ocultismo, deletada horas após ser postada, anunciava: 2020 é o ano do reencontro. O poço chama. O solstício é a chave. A conta que fez o post pertencia a um usuário chamado Vigilante do Umbral, cujo último acesso foi registrado às 23 horas e 47 do dia 21 de dezembro. O que aconteceu naquela noite? Os moradores dos arredores juram ter visto colunas de luz saindo das ruínas do hotel, como se o prédio fosse um farol invertido puxando algo para baixo. Hospitais lotaram, com pessoas descrevendo pressão na cabeça, vozes sussurrando em línguas desconhecidas, e no caso mais extremo, uma mulher que acordou com marcas de queimadura nas palmas das mãos, em formato de espiral. Sistemas eletrônicos falharam em massa. Câmeras de segurança capturaram figuras altas demasiado magras, movendo-se em ângulos que desafiam a anatomia humana. E então, os desaparecimentos explodiram. Entre 22 de dezembro de 2020 e meados de janeiro de 2021, dezenas de pessoas evaporaram. Algumas deixaram para trás diários com anotações sobre sonhos recorrentes, um poço sem fundo, uma escada em espiral, um chamado que vibrava nos ossos. Outras simplesmente saíram de casa e não voltaram, como se hipnotizadas. Uma adolescente de 17 anos foi filmada por uma câmera de rua, caminhando em direção ao hotel às 3 horas da manhã, descalça e de pijama sob uma temperatura de -12 graus Celsius. Seu corpo nunca foi encontrado. As autoridades reagiram com uma velocidade suspeita. Em menos de 48 horas após o solstício, o prefeito anunciou a demolição emergencial do Metropol, classificando-o como risco iminente à segurança pública. Máquinas começaram a derrubar as paredes na mesma semana, apesar dos protestos de historiadores e ativistas. Mas o mais estranho não foi a pressa, foi o silêncio que se seguiu. Operários que trabalharam no local relataram à imprensa local, antes de serem proibidos de falar, que antes da demolição, equipes não identificadas selaram os porões com toneladas de concreto reforçado. Era como se estivessem enterrando algo vivo, disse um deles. Hoje, onde antes ficava o hotel, há apenas um terreno baldio cercado por tapumes altos com placas de advertência, área restrita, risco de desabamento. Nenhum projeto de construção foi aprovado. Nenhuma explicação foi dada. E como por milagre, os desaparecimentos pararam. Mas será que terminaram? Ou apenas adormeceram? Porque há algo que nenhuma quantidade de concreto pode apagar: as testemunhas, que juram ter ouvido nas noites sem lua, um som vindo de baixo da terra. Um som
como de arrastar, seguido por um suspiro longo, e depois, bem baixo, um riso que não pertence a nenhuma garganta humana. E o mais aterrador, o próximo solstício de inverno está se aproximando. E se tudo o que acreditamos conhecer não passar de uma ilusão frágil? Mas, importante ainda, a ameaça ligada àquele poço maldito foi realmente eliminada para sempre, ou estamos apenas no olho do furacão? Porque enquanto este material era preparado para publicação, um novo incidente abalou pouco que restava de nossa falsa segurança. Na noite de 21 de março de 2025, o equinócio da primavera, algo despertou novamente sob a terra. Moradores do bairro onde outrora se erguia o Hotel Metropol relataram de forma independente um zumbido profundo vindo das entranhas do solo. O asfalto da antiga área de estacionamento, construída exatamente sobre as ruínas do prédio demolido, começou a tremer. Rações se abriram no chão formando um padrão espiralado, como se algo girasse lentamente lá embaixo, ganhando força. Até o amanhecer, a polícia isolou o local. Em seguida, especialistas de Moscou, geólogos, engenheiros e outros, cujos uniformes não exibiam nenhuma insígnia reconhecível, assumiram o controle. A versão oficial? Afundamento do solo. Estudos geológicos de rotina. Mas um funcionário da prefeitura que pediu para não ser identificado revelou uma verdade muito mais sombria. O que encontraram sob o estacionamento deixou até os mais céticos de cabelo em pé. A laje de concreto que selou o porão do Metropol em 2021 estava destruída. Não por desgaste, não por erosão, como se algo a tivesse rasgado de dentro para fora. E nas palavras de um dos especialistas que chegaram de Moscou, ouvidas em um murmúrio aterrorizado, a espiral está se desdobrando mais rápido do que calculávamos. O que isso significa? Ninguém sabe. Ou melhor, ninguém está disposto a dizer. Até o momento, o local permanece cercado, vigiado por homens armados e equipamentos que não se parecem com nada usado em obras civis. As autoridades se recusam a comentar, citando trabalhos técnicos em andamento. Mas o número crescente de viaturas sem identificação, os helicópteros que sobrevoam a área à noite e os rumores de que cientistas militares foram despachados em caráter de urgência pintam um quadro muito diferente. Algo está subindo. Algo que não deveria existir. E se esta não for uma anomalia isolada? E se poços como aquele não estivessem apenas nos Urais, mas espalhados pelo mundo, conectados por uma rede antiga, demais para ser compreendida? E se, neste exato momento, outras espirais estivessem se abrindo em lugares distantes, sincronizadas por um ritmo que não pertence à nossa realidade? O tempo está se esgotando. Nós continuaremos investigando. Atualizaremos este relatório à medida que novos fatos vierem à tona. Se você souber de algo, qualquer coisa, sobre eventos estranhos perto do antigo Hotel Metropol ou em outros locais semelhantes, entre em contato. Talvez, só talvez, juntando as peças possamos entender o que realmente está prestes a emergir. Enquanto isso, preste atenção. Ouça com cuidado. Você não sente um tremor quase imperceptível sob seus pés? Não nota como os aparelhos eletrônicos ao seu redor começam a falhar sem motivo, como se interferidos por algo que não deveria estar aqui? Eles estão subindo, seguindo a espiral, e em breve, eles chegarão à superfície. A grande obra não terminou, ela apenas começou.